Olá, minha amiga e meu amigo do canal Nacionalismo Progressista. Hoje vamos falar sobre a história da filosofia no Brasil. Sim, o Brasil tem uma história dentro da filosofia. O Brasil produz filosofia, o Brasil produz pensamento crítico, né? Apesar de muita gente achar que não, produz sim, e produz um pensamento de excelentíssima qualidade. Nós temos três fases no pensamento acadêmico, quer dizer, no pensamento filosófico: a fase da escolástica, que chega com os jesuítas, a fase dos eruditos e a fase do pensamento acadêmico, a fase dos doutores. O Brasil foi descoberto em 1500, a gente, a partir de 1500, começa a ter uma filosofia, né? Que a gente traz muitos elementos da filosofia europeia e da filosofia ligada à Igreja Católica, a filosofia escolástica. A escolástica, ela é a primeira corrente de pensamento filosófico que é introduzida no arcabouço do pensamento nacional. Com os jesuítas no Brasil, a gente tem um ensino de filósofos ligados à Igreja Católica, de filósofos da escolástica, como São Tomás de Aquino, como Santo Agostinho, e isso faz essa primeira fase da filosofia no Brasil. A segunda fase é a fase dos eruditos, é a fase das pessoas ilustradas que eram apaixonadas por filosofia. Na segunda fase a gente não tem, assim como na primeira, a gente não tem a presença de uma faculdade que ensine o curso de filosofia. Mas a gente tem eruditos nessa segunda fase. Poetas, escritores, doutores, advogados, médicos, que são extremamente apaixonados pelo pensamento crítico e pelo pensamento filosófico. Essas pessoas, elas são pessoas abastadas da sociedade, pessoas com grana, ligadas a uma burguesia nacional, a pequena burguesia nacional da época. Elas foram lá para fora, foram para a Europa, estudaram na Europa, voltaram e criaram pensamentos e criaram trabalhos ligados ao pensamento filosófico no Brasil. Na terceira fase, é uma fase que começa na década de 20, que começa no século 20, mais ou menos não, na primeira década do século 20. Desculpa a confusão. Na primeira década do século 20, nós temos a terceira fase da história da filosofia no Brasil, que é a filosofia acadêmica, a filosofia dos doutores. Nós temos a criação da primeira faculdade do Brasil em 1908. 1908 nós temos a criação da Faculdade de São Bento. Foi onde a gente teve o primeiro curso de filosofia numa faculdade, em 1908. Posteriormente, nós temos a criação da Faculdade de São Paulo, da USP, na década de 40. E nessa criação da Faculdade de São Paulo, na década de 40, nós temos uma corrente muito grande que adentra o Brasil e que forma boa parte do arcabouço filosófico que temos hoje dentro da filosofia brasileira, que é a missão francesa, a missão filosófica francesa. Não é a missão artística francesa de Debré, mas sim a missão filosófica francesa. Os pensadores franceses são chamados pelas lideranças da USP para ensinarem filosofia aqui no Brasil, na USP, e eles vêm e trazem o arcabouço da filosofia francesa muito ligado ao existencialismo, bastante ligado ao existencialismo. Por isso que nós temos uma preponderância do existencialismo na história da filosofia brasileira. O arcabouço da filosofia brasileira, que era muito ligado à escolástica e essa filosofia da Idade Média, ela passa a ter uma preponderância de uma filosofia no seu arcabouço, de uma filosofia existencialista, por conta dessa presença da corrente
da missão artística francesa, da missão filosófica francesa, chamada pela USP aqui no Brasil. Então, hoje, a filosofia hoje nós temos alguns filósofos de extrema importância. Nós temos a Scarlett Marston, que é uma filósofa existencialista, especialista em Nietzsche. Nós temos Oswaldo Jacóia, que é um outro filósofo que trabalha com existencialismo, que trabalha com o pensamento nietzschiano. Né? Nós temos a Marilena Chaui, que é uma filósofa que deu seus passos na vida acadêmica, fazendo trabalhos ligados à filosofia de Spinoza, que é uma filosofia monista, né? Uma filosofia monista. A Marilena Chaui começou fazendo esses trabalhos e depois migrou para uma filosofia política. Começou a fazer trabalhos relacionados à filosofia política. Nós temos também os pensadores dessa fase acadêmica, dessa fase dos doutores, que democratizaram a filosofia no Brasil através da internet, que são pessoas de extrema importância nesse momento presente, na contemporaneidade, que são Mário Sérgio Cortella, Luiz Felipe Pondé, Clóvis de Barros Filho. São pessoas que fizeram essa ligação, esse meio de campo entre a academia e a casa das pessoas. Ou seja, as pessoas começaram a aprender e a gostar de filosofia através desses professores, através desses filósofos. A pessoa fritando um omelete, fazendo um omelete na sua cozinha, ela pode colocar no YouTube um vídeo sobre alguma palestra do Mário Sérgio Cortella e aprender de maneira divina aquele pensamento, aquela filosofia, né, o que ele tem a ensinar. Isso é bem legal e é um advento da contemporaneidade da internet. Uma coisa polêmica. Muitas pessoas falam que Olavo de Carvalho não é filósofo. Acham que Olavo de Carvalho não é filósofo, que ele é uma farsa, é isso, é aquilo. Eu sou bastante razoável, não sou ligado à filosofia olavista, não sou ligado ao pensamento olavista, mas eu tenho bom senso e eu respeito e sei dizer se uma coisa é ou não é. O que leva uma pessoa a ser um filósofo não é ela ser formada em filosofia. A pessoa, quando se forma em filosofia, eu falo isso porque eu curso uma graduação de filosofia. A pessoa, quando se forma em filosofia, ela se forma professor de filosofia ou bacharel de filosofia. Faz a licenciatura ou bacharel. Não significa que essa pessoa recém-formada ela é um filósofo. A pessoa só é filósofa ou filósofo a partir do momento que ela faz um trabalho e nesse trabalho ela começa a criar conceitos. E ela cria conceitos que são levados para as pessoas, que as pessoas começam a debitar naquele conceito a ligação com o autor. Ou seja, a pessoa vê o conceito e fala, esse conceito aqui eu aprendi com o Olavo de Carvalho. Então, aquele conceito é um conceito olavista de um pensamento olavista. Ou seja, na minha humilde opinião, o Olavo de Carvalho é sim um filósofo, apesar de eu não gostar da filosofia olavista, entendeu? Eu não curto, não procuro seguir, não é algo que eu acho que seja uma corrente legal na minha opinião. Mas a gente não pode escrotizar de tal maneira a falar que ele é um ser humano burro, é um ser humano idiota, é um ser humano que não produz nada dentro do pensamento filosófico, que não é um filósofo. Porque ele criou conceitos, lançou livros, criou conceitos, as pessoas leram os livros, aprenderam os conceitos, falam que aqueles conceitos são de Olavo de Carvalho e acreditam nesses conceitos, esses conceitos dialogam com as pessoas, e sim, as pessoas estão
as pessoas que gostaram da escrita e dos livros de Olavo de Carvalho, elas se dizem dentro de uma corrente olavista muito ligada ao conservadorismo no Brasil. Então, na minha opinião, Olavo de Carvalho é um filósofo, apesar de eu não gostar da filosofia dele, e é um filósofo ligado ao conservadorismo. Tem coisas que não dá pra negar e tem coisas que estão aí. Pode gostar ou não gostar, o cara é filósofo, na minha humilde opinião. Então, ele também é uma pessoa ligada a esse pensamento filosófico, a história desse pensamento filosófico no Brasil, né? E a gente também, na filosofia da educação, fazendo uma parte aqui, a gente tem na filosofia da educação um filósofo que é Paulo Freire. Paulo Freire é um pensador dentro da filosofia da educação. Isso também é inegável. Muita gente fala que é doutrinação, fala uma série de coisas, mas é inegável a importância de Paulo Freire para o pensamento dentro da filosofia da educação, para o pensamento filosófico educacional. Paulo Freire é um dos nomes que estão lá em cima, um dos nomes consagrados. Isso é inegável também. Nós temos também correntes político-filosóficas que nasceram no Brasil posteriormente à Semana de Arte Moderna de 1922. Essas correntes elas nasceram ali depois da Semana de Arte Moderna de 22, beberam muito dos movimentos antropofágicos e daquela coisa de cultura nacional. Nós temos um integralismo. O integralismo é sim um pensamento político-filosófico brasileiro. Pode falar também que tem essa ambição de querer ser um fascismo, de querer ser um nazismo, embora as pessoas que são integralistas dizem que não, podem falar isso, que tem ou que não tem, mas de qualquer maneira, você gostando ou não gostando do integralismo, ele é sim um pensamento político, filosófico brasileiro, que ele tem na figura de Plínio Salgado e de Miguel Reale, os grandes idealizadores e pensadores dessa corrente integralista, né? Aí você pode falar isso, o integralismo é o nazismo no Brasil, é o fascismo no Brasil. Tem pessoas que acham isso, tem pessoas que acham que não. As pessoas que são integralistas, elas acham que não. Eu, na minha opinião, não sei de fato se o integralismo é ligado a esse fascismo, porque dentro da literatura integralista nós temos alguns aproximamentos, algumas aproximações e alguns afastamentos desses movimentos que aconteceram na Europa. A minha visão filosófica política, que é a outra visão que nasceu no Brasil, dentro da filosofia política, é a visão de Alberto Pasqualini e do trabalhismo. Eu sou um trabalhista, a minha visão política é uma visão trabalhista e é uma visão, dentro dessa filosofia política, 100% trabalhista. Que de algumas maneiras é uma visão, de algumas maneiras não, de maneira total é uma visão que se contrapõe ao integralismo. O trabalhismo de 100% da filosofia política trabalhista, ela se opõe ao integralismo. Talvez o que aproxime as duas seja o nacionalismo, mas o nacionalismo é a única coisa que pode aproximar as duas filosofias políticas brasileiras, integralismo e trabalhismo, mas de resto elas se contrapõem, né? E o trabalhismo nasceu com Alberto Pasqualini, foi ali o primeiro grande pensador da filosofia trabalhista, que desemboca em Vargas, em João Goulart, que desemboca na criação do PTB, que desemboca no pensamento brisolista, que desemboca hoje no PDT, Partido Democrático Trabalhista, né? Partido Democrático Trabalhista. Então, isso é um pouco da filosofia no Brasil. Espero ter elucidado, ter lançado luz nessa questão, né? Se vocês tinham alguma dúvida sobre o assunto.
se inscreva no canal, dê o curtir, compartilhe o vídeo. Muito obrigado!